Meus amores, vamos para a nossa aula hoje de História. Pega o livro didático de você a partir da página 124, Primeiros Tempos da Colonização. Atualmente, há cerca de 900 mil indígenas no Brasil, pertencente a 215 povos diferentes distribuídos em 24 estados. Deste total, cerca de 320 mil vivem em áreas urbanas e mais de 570 mil em áreas rurais. Em meados de 1500, o núcleo de indígenas era maior, chegando a cerca de 5 milhões de pessoas. Embora os indígenas não tiveram a ideia de propriedade de termos atuantes, as terras que foram atual do Brasil eram deles, o lugar onde nasceram e a fonte de sua existência. Havia uma propriedade... nasceram a fonte de sua existência. Havia uma proporção coletiva, apropriação coletiva da terra, explorada e respeitada por todos os seus habitantes. Nesse capítulo a gente vai conhecer mais alguns aspectos da sociedade indígena na época e a chegada dos europeus, além de refletir sobre o desrespeito da colonização à cultura nativa da América, atitude que contribui para o genocídio de milhões de seres humanos. Olha aqui essa imagem, né? Vamos para a página 125, Portugueses na América. Na página 125 a gente vai ler Portugueses na América. Em abril de 1500, uma esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do atual estado da Bahia e tomou posse da região, com o objetivo de defender as terras conquistadas de outros povos europeus, entre eles franceses e ingleses, que navegavam pela região. Os portugueses iniciaram a colonização do território a partir de 1530. A colonização do Brasil durou quase 3 séculos. Esse longo período é chamado pelos historiadores do período colonial ou Brasil Colônia. Nos próximos capítulos, chamados de América Portuguesa ou Colônia Portuguesas da América, as terras colonizadas por Portugal, que hoje fazem parte do Brasil. A gente vai ver, veja essa imagem aí, preste atenção nessas 4 imagens aí desse acervo. Vamos agora para a página 126 do livro de... Quando tu pausar, tu avisa a mamãe que... Na página 126 a gente vai ler Terras Brasílias. A imagem abaixo é conhecida como Terra Brasílias ou Carta de Brasil. Trata-se de uma reprodução de um mapa elaborado por volta de 1519 pelo cartógrafo do governo português. Usaremos esse mapa como a imagem condutora do capítulo, pois ele nos permite conhecer alguns aspectos da visão dos colonizadores. Tinham destas terras os povos que aqui viviam. Vocês prestem bem atenção, depois a gente vai ver a imagem, como for a próxima aula ao vivo, certo? Aqui é o mapa, tá falando. O primeiro ponto a se destacar é a própria representação do território como um lugar de pertencia a Portugal, por meio de bandeiras portuguesas em diversos pontos do mapa, até sobre o oceano e as ilhas, como a atual Fernando de Noronha. O governo português procurava afirmar o seu domínio sobre a região. A bandeira ao norte, no canto superior esquerdo do mapa, está em terras que hoje pertencem à Guiana. Já o termo extremo do sul está em terras hoje pertencentes à Argentina. Vamos para a página 127. Tá bom. Na página 127, a gente vai dar continuação. Outro destaque no mapa são as palavras escritas ao longo do litoral. São nomes que os portugueses deram à região e à cidade e acidentes geográficos ao fazer mapeamento de costa em expedições exploratórias em 1501 e 1503. Em geral, eles deram nomes de santos católicos, os rios, baías, ilhas e regiões. Vocês prestem atenção aí. O pau-brasil. No mapa Terra Brasilis, não há indicações de vilas ou fontes. Isto ocorre porque o governo português estava interessado em colonizar terras onde houvesse metais preciosos como ouro e prata. Assim, as únicas instruções portuguesas eram paliçadas, ou seja, eram paliçadas em torres de madeiras erguidas ao redor de pequenas aldeias e hortas. Elas não aparecem no mapa, pois pelo costume da época só eram indicadas as fortificações, de pedra, mais sólidas e duradouras.
Na região representada no mapa, os primeiros relatos dos exploradores indicam que o único produto com valor comercial na Europa era o pau-brasil, uma árvore de tronco avermelhado usada na fabricação de corantes para tingir tecido. As construções exigentes, também chamadas de feitorias, eram usadas para armazenar todos os pau-brasil, que seriam embarcados de navios portugueses e posteriormente vendidas na Europa. Uma das primeiras feitorias edificada em 1503 na região do atual município do Cabo Frio, Rio de Janeiro. Segundo alguns estudiosos, foi por causa do pau-brasil encontrado em todo o território, todo o litoral, que os portugueses passaram a chamar as novas terras pelo nome que tem até hoje. Vocês prestem atenção nessas gravuras aqui. Vamos para a página 128 do nosso livro. Na página 128 vamos dar continuidade, beleza? Assustadora. Observe agora como os cartógrafos representavam o mapa do interior do território. As ilustrações reforçam os relatos dos exploradores que visitavam as colônias portuguesas nos primeiros tempos. Segundo ele, eram umas terras exuberantes, cobertas de matas, com animais variados e muita água repleta de beleza. É muito lindo, vocês prestem atenção nessas gravuras aí. Logo embaixo tem, no mapa também vemos representado um animal com asas semelhantes a de um dragão. Observe o detalhe ao lado. Animais estranhos, mistura de gente e bicho e outras criaturas fazem parte do imaginário dos europeus daquela época sobre os habitantes das regiões não conhecidas por eles. Por isto, muitas dessas criaturas faziam parte das representações da natureza encontrada no Brasil. Vamos para a página 129. Na página 129, vamos dar continuidade. A visão que os portugueses tinham das novas terras e dos seus habitantes era contraditória. Por um lado, eles viam a região como um paraíso terrestre cheio de esplendor, beleza e possibilidades. Por outro, sentia-se ameaçado e amedrontado diante de paisagens diferentes das europeias e de pessoas cujas culturas, crenças e costumes eram muito diferentes dos seus. Um exemplo disso é a legenda original do mapa, onde se lê que, juntamente com os papagaios e pássaros coloridos, havia nestas terras incontáveis bestas monstruosas, né? Eles falavam sobre os povos indígenas, afirma-se que são selvagens e muitos cruéis. Essa visão, construída com base nos valores europeus da época, marcou o processo de colonização. Os indígenas de 1500. Estudos atuais revelam que, por volta de 1500, viviam no atual território brasileiro mais de 1000 povos indígenas com crenças, hábitos, costumes e forma de organização específica. A esse conjunto de valores e práticas sociais, damos o nome de cultura. Esse povo falavam cerca de 1.300 línguas distintas, agrupadas em 2 troncos linguísticos, o tupi e o macro-jé, mas havia muitas outras famílias linguísticas, como as do Aruaque e dos Cariba, da atual região amazônica. De modo geral, o povo do tronco linguístico tupi vivia no litoral. Entre eles estava o povo como os Guarani e os Tupinambá e os Tapajara. Os povos do tronco macro-jé, como os Bororó, os Carajá, os Tairiú, os Cariris, viviam em grande parte do interior do território da região denominada pelos portugueses de sertão. Como inicialmente os portugueses só estabeleceram na costa e tratavam-se contato mais com o tupi. Os relatos que produziam sobre os hábitos e culturas dos povos indígenas do período são relatos a este grupo. Né? A gente vai ver a imagem aqui, vocês verem. Vamos para a página 130. Na página 130 a gente vai ver, vocês observem como era feita a aldeia aí, certo? O conhecimento que temos sobre os povos que viviam no Brasil por volta de 1500 é limitado e generalista. Os documentos produzidos pelos portugueses e outras evidências históricas revelam que grande parte dos povos indígenas viviam em pequenas aldeias formadas por um conjunto de 4 ou 7 malocas. Essas aldeias tinham formatos variados e circulares em forma de ferradura ou lineares, ainda adotado pelos grupos indígenas atual.
Uma característica comum às aldeias era a existência de um espaço central, que habitações onde se organizavam cerimônias religiosas e festas, e onde as crianças brincavam, característica que pertence até hoje. Vocês façam uma leitura aqui do generalista, da maloca, como era feito. Preste atenção nesse desenho aqui, né? Caixa de Xanguado, PH, em Axupiti, Casa Taiparé, né? Tá falando da Casa do Carajá, Casa Aldeia Arumbu. Aí vocês verem aqui, vamos para a página 131. Na página 131 a gente vai ver a sociedade igualitária. Para os indígenas, a chuva ou seca, a caça ou a pescaria bem-sucedida, servia-se a ação de espírito ligado à natureza. O boiatatá, representado por uma serpente de fogo, protegia os campos dos incêndios. O curupira, descrito como um indígena de cabelos vermelhos com os pés virados para trás, era o protetor da fauna e da flora. A figura central dos ritos religiosos era do pajé. Ele tratava encontros com os espíritos da floresta para curar as doenças e era um grande conhecedor dos remédios naturais extraídos das plantas. Na época da chegada dos portugueses à América, os indígenas conheciam mais de 3.000 espécies de ervas para combater os mais variados problemas de saúde. Na Europa, o número de remédios não passavam de 100. Para os indígenas, a terra, a floresta, a água e os animais era de todos, pois não havia propriedade privada. Para resolver situações importantes como decidir uma guerra, formar-se um conselho composto dos chefes das grandes famílias e as decisões eram tomadas coletivamente. O Moruxibaba, líder de aldeia, era conselheiro encarregado de auxiliar as pessoas a resolver pequenos conflitos. A educação das crianças era tarefa de toda a comunidade e não só da família. Os idosos eram respeitados como guardiões da história, do saber e do seu povo, responsável por transmitir aos mais jovens os valores e as crenças no grupo. Esses dados evidenciam que nas sociedades indígenas não havia privilégio e nem desigualdade social, ou seja, todo mundo era tratado igual. Vamos para a página 132. Na página 132, vamos os saberes. Como eram os saberes desse povo? O conhecimento e saberes acumulados pelos grupos indígenas eram transmitidos de geração em geração por meio de histórias narradas oralmente. Além da arte do contar histórias, muitos grupos desenvolveram habilidades como produtores de arte plumária, que consiste na criação de enfeites e adornos de penas coloridas. Também na cerâmica, nos traçados e nas pinturas corporais. Alguns desses povos produziam obras belíssimas. As tarefas que garantiam a sobrevivência do grupo eram feitas por todos. Assim também era dividido o resultado do trabalho coletivo. Derrubar árvore, caçar, pescar, preparar a terra para o plantio, construir malocas, armas e canoas, em geral, era trabalho dos homens. As mulheres, além de cuidar das crianças pequenas e cozinhar, trabalhavam na coleta de frutos, na plantação de roças e colheitas. Vamos para a página 133. Na página 133, o choque cultural. Os indígenas não conheciam dinheiro e nem as nações não conheciam o dinheiro, né, e nem as noções de acumulação entre bens e terras. Já os portugueses procuravam se apropriar das riquezas e das terras dos índios. Os indígenas tinham suas crenças religiosas, seus hábitos de andar nus. Os portugueses, por sua vez, procuravam impor a fé cristã à população local e desejavam também mudar seus hábitos e costumes. Em pouco tempo, o choque cultural tornou-se evidente. Os portugueses decidiram comercializar o tronco do pau-brasil na Europa. Para isso, utilizaram a mão de obra indígena para o corte e o transporte dos troncos até as embarcações ancoradas na costa ou até as feitorias, onde ficava armazenado até a chegada das próximas embarcações rumo a Portugal. O mapa Terra Brasil representa vários indígenas envolvidos nessa atividade. Para convencer os indígenas a fazer esse trabalho, os portugueses ofereciam a ele anzóis, machados, facas, né, contas
coloridas para enfeites, espelho e pente. Quando os indígenas começaram a se recusar a fazer todos os trabalhos, né, os portugueses decidiram escravizá-lo. Para justificar a escravização dos nativos, vários argumentos foram utilizados. Para os europeus, os indígenas eram selvagens, bárbaros, criaturas sem alma, inferiores aos europeus e por isso possíveis, né, de serem escravizados. Por isso era possível ser escravizados. Outro aspecto que muitos influenciou era a visão etnocêntrica. Foi fato de alguns grupos indígenas praticar a antropofagia, ou seja, terem o costume de comer carne humana, ou seja, praticava o canibalismo. Vamos para a página 134. Na página 134 a gente vai ler para saber mais a antropofagia na cultura indígena. Alguns grupos indígenas não comiam a carne de outros seres humanos porque estivessem com fome ou porque não tivesse comida. Para algumas etnias, comer o corpo de um ente querido constituía um ato de amor. Mães e pais, por exemplo, poderiam comer restos mortais de seus filhos. Outra forma de antropofagia era aquela em que os grupos ou povos comiam o corpo de um guerreiro aprisionado. Esse costume fazia parte de um ritual mais amplo. Né? O prisioneiro poderia viver muito tempo junto ao grupo que o aprisionou, eram alimentados e chegava a se casar com algumas mulheres da aldeia. No dia da execução, aldeias vizinhas eram convidadas para a celebração, por meio de morte da ingestão de corpo do guerreiro. A aldeia, né, vingava simbolicamente os parentes mortos pela aldeia inimiga. Em outros casos, julgavam adquirir a força e a coragem do inimigo ao ingerir partes do corpo do prisioneiro mortos. Essa imagem não é muito boa de a gente ver não, mas olha a situação. Matavam a machadada, assavam, comia, dilaceravam, certo? Tia Samara vai passar, vou botar aqui embaixo uma pesquisa a ser feita por vocês. Tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.